Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, bom dia, bem-vindo e bem-vinda a mais esta meditação do Evangelho. Pegue na sua Bíblia hoje, Marcos, capítulo 8, versículos do 14 ao 21. Marcos 8, 14 ao 21. Enquanto você pegue na sua Bíblia, Marcos 8, do 14 ao 21, eu quero reforçar aqui para você um convite para a partir de amanhã, quarta-feira de cinza, todos os dias durante essa quaresma às 19 horas, oração do Santo Terço aqui comigo às 19 horas, aqui no canal Espiritualidade Católica. E todos os sábados durante a quaresma, às 7 da manhã, teremos aqui também o ofício de Nossa Senhora. Às 6 da manhã, a meditação do Evangelho, dia de sábado, às 7 da manhã, o ofício de Nossa Senhora, e às 19 horas, todos os dias, o Santo Terço, durante a quaresma, beleza? Vamos lá, deixa o legalzinho, comenta aqui também e compartilha esse vídeo para outras pessoas também. Marcos 8, do 14 ao 21. Os discípulos haviam se esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. Jesus os advertia dizendo: Atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos começaram então a comentar entre si que era porque não tinham pães. Percebendo, Jesus perguntou-lhes: Por que comentais que é por não terdes pães? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vosso coração continua endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvido não ouvis? Não vos lembrais? Quando repartiu os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? 12, responderam eles. E quando repartiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? 7, responderam. Jesus então lhe disse: E ainda não entendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, esse evangelho de hoje, ele faz menção a 2 evangelhos passados, onde Jesus ele faz a multiplicação dos pães, alimenta 5.000 homens e ainda sobra 12 cestos cheios. E depois ele faz menção também a outro evangelho, a outra passagem, a uma outra situação, onde ele alimenta 4.000 homens e aí sobra 7 cestos cheios. Mas a questão é, ele está com os discípulos e os discípulos percebem que só tem um pão lá, junto com eles. Tem apenas um pão. O que fazer com esse pão apenas? E Jesus os compara aos fariseus e a Herodes. Mas por que Jesus faz, e aqui é importante, acho que é o ponto-chave desta reflexão, dessa passagem do Evangelho, essa menção que Jesus faz aos fariseus e a Herodes. Mas por que Jesus compara os discípulos com os fariseus e com Herodes? Porque é como se Jesus dissesse assim: não tendes fé que eu posso multiplicar esse pão que está aqui? Quando ele diz, quando só tinha pouquinho, quantos foi que eu alimentei? 5.000 homens. E quantos vocês sobraram? 12. E depois eu alimentei 4.000 homens. E quantos vocês sobraram? 7. Ou seja, ainda não tendes fé que sou eu quem está aqui convosco? Vocês vão continuar agindo igual aos fariseus e igual a Herodes? Mas por que os fariseus? Porque os fariseus eles viviam aquela fé de aparência, né? Aparência. Por fora estás limpo, mas por dentro está sujo, né? Ou seja, aquele algo externo, aquela fé externa, aquela coisa externa que é só aparência. Mas por dentro, tendes fé? Acredita que eu sou aquele que sou? Acredita que como eu multipliquei
e alimentei 5.000 homens, alimentei 4.000 homens. Não posso multiplicar esse pão que está aqui e alimentar mais uma multidão, mais 50.000 homens que seja? E Jesus ele compara aos fariseus por isso. Você está aqui porque crê em mim, porque tem fé real em mim, ou você quer viver somente de aparência? Por isso que no final Jesus diz: e ainda não entendeis? Você vê que é cheio de perguntas, cheio de questionamentos. E depois Jesus compara os discípulos com Herodes. Mas por que essa comparação com Herodes, com o rei Herodes? Porque Herodes, como a gente já sabe, como a gente já viu aqui nas meditações anteriores do Evangelho, Herodes, ele tinha foco nas coisas do mundo e não nas coisas do alto, e não nas coisas do céu, né? Cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, ou seja, cuidado com aquele fermento que faz você se ser aparente, se apegar às coisas da aparência, ou de Herodes, se apegar às coisas do mundo, ter foco nas coisas do mundo. Porque aquela preocupação nas coisas do mundo seria o quê? Se preocupar porque só tem um pão aqui. Mas se ter foco nas coisas de Deus, ou seja, qual é o teu foco? Não é porque tem apenas um pão, mas o meu foco é porque Jesus está aqui comigo, na barca, no barco, perto de mim, do meu lado, na minha casa, aqui no estúdio. Então, eu estou com Jesus. Esse deve ser o meu foco, e não o pão, e não a conta que eu tenho que pagar. O meu foco deve ser eu estar com Jesus, né? Não aquele foco como era do rei Herodes, nas coisas do mundo, em acumular riquezas, em poder, querer poder, né? Ou simplesmente acumular riquezas mesmo, as coisas do mundo, do dia a dia, os prazeres mundano, ou às vezes até as preocupações mesmo do mundo. Estou preocupado porque só tenho pão. Estou preocupado porque aqui eu estou no estúdio, mas eu tenho que pagar, dar um exemplo, a prestação dessa Bíblia que eu comprei. Eu tenho que pagar a prestação dessa cruz, desse crucifixo, que sempre está aqui. Tá? Às vezes não aparece, mas sempre está aqui conosco. Ou a preocupação porque eu tenho que pagar a conta de energia, ou a conta de água, ou a conta de internet, ou qualquer outra coisa. E isso cai nesse dia de hoje, justamente nesse dia de véspera do início da quaresma, justamente para nos lembrar, primeiro, em não viver de aparência, passar esses 40 dias não vivendo de aparências, mas vivendo o real sentido do Evangelho, e passar esses 40 dias não com foco nas coisas do mundo, mas focando nas coisas de Deus, não sendo como os fariseus, não tendo o fermento dos fariseus nem o fermento de Herodes. Mas quem está comigo é Jesus Cristo. Pode ser um pão, pode ser um peixe, pode ser o que for. O foco não é o pão. O foco é o pão da vida, mas não é o pão de fermento, aquele pão que alimenta o corpo. Mas o foco deve ser o pão que alimenta o espírito, que alimenta a alma, o pão que vem do céu. É isso aí. Mais uma vez, conto com você para deixar o like nesse vídeo e em todos os vídeos quando você vê aqui no canal Espiritualidade Católica. E conto com você também nesse tempo quaresmal a estar conosco aí nesses 40 dias de muita batalha, de muito foco na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Lembrando para você, todos os dias, às 6 da manhã, meditação do Evangelho. Todos os dias, às 7 da noite, Santo Terço. Todos os sábados, às 7 da manhã, depois da meditação do Evangelho, ofício de Nossa Senhora. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, às 6 da manhã, com a meditação do Evangelho, e amanhã, às 19 horas, com o Santo Terço.